Josué, capítulo 8. Diz assim: O Senhor disse a Josué: Não tenha medo nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: Ponham-se de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isto que estou ordenando a vocês. Assim, Josué os enviou e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam ele e os anciãos de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha diante das campinas. Porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo o Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar e, ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam.
Quando Josué e todo o Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio da espada e já estavam mortos, todo o Israel voltou à cidade de Ai e a passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Vamos então a Isaías. Isaías, capítulo 6. Isaías 6 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Capítulo 7. Nos dias em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram à casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Vá agora com o seu filho Sear-Jazube, encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: Vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. E o Senhor continuou a falar com Acais, dizendo: Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: Agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia, o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos 2 rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia, o Senhor o rapará com uma navalha alugada por outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e tirará também a sua barba. Naquele dia, um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também, naquele dia, todo lugar em que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros e ervas daninhas. Com flechas e arco se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar com enxadas, para ali você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.